Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, doutor Marcelo Campelo, seja bem-vindo. Eu vou fazer aqui uma linha do tempo e o senhor vai me dizendo, mas bem objetivamente. Em setembro foi quando o governo do estado do Amazonas definiu um plano de contingência para enfrentamento à Covid, porque o número de casos já era muito grande. Está aumentando. Isso foi, à época, comunicado ao Ministério da Saúde. Sim. Sim. No dia 31 de dezembro, diante de um incremento ainda maior, o governo do Amazonas pediu ao Ministério da Saúde, entre outras coisas, recursos para a compra de respiradores, Insumos, RH. Enfim, pediu a requisição da Força Nacional de Saúde. Essa demanda foi atendida ao longo do mês de janeiro? Sim, a Força Nacional chegou e ficou no estado durante toda a crise. E esses outros componentes que foram demandados de equipamentos, de condições para a implementação de um hospital de campanha, essas coisas foram atendidas ou não? Nós tivemos atendimento de respiradores, bomba de fusão, de monitores, né? E envio de medicamentos também foram enviados. RH, o que o Ministério fez foi disponibilizar o banco de dados de cadastro dos recursos humanos no Brasil, e o Estado utilizou esse banco de dados para a contratação mais paga pelo próprio Estado. Isso é importante, presidente, e depois o relator precisa ver, porque, na verdade, a doutora Mayra, quando esteve aqui, ela disse que o Ministério da Saúde enviou uma série de profissionais, de médicos, de UTIstas, enfim, quando, na verdade, pela palavra do secretário, eles mandaram uma lista de pessoas que poderiam ser contratadas pelo governo do estado do Amazonas. O senhor, Vossa Excelência, Vossa Senhoria se referenciou aqui quando perguntado sobre essa questão da imunidade coletiva por transmissão em Manaus, não é? O senhor tem conhecimento de um estudo que foi feito pela Universidade Federal de Pelotas e que foi feito em Manaus também e que tentava medir a quantidade de pessoas que haviam sido contaminadas pela Covid-19 e que tinham resposta por intermédio de anticorpos? Foi no seu período ou no período anterior? Eu soube dessa pesquisa, foi feito através dos pesquisadores vinculados ao EMOAN, né, que eram com os pacientes que já haviam sido contaminados, etc., e o estudo do Qual foi o percentual de pessoas contaminadas em Manaus por essa pesquisa, por esse estudo? Se eu não me engano, era 70 e poucos por cento, eles afirmavam. Não, era bem menor do que isso, não chegava a 25%. Isso é importante por... Pois não. Eu tenho uma pesquisa que falava que era mais. Eu não sei se é a mesma pesquisa que está relatada. Eu acho que era de 18% a 25%. Isso é importante para esse debate sobre a questão da imunidade de rebanho. Isso de fato, confundiu em alguns dias o entendimento de muitas pessoas, achando que estariam aí... Ou seja, pessoas que foram identificados nela anticorpos, né? Sendo que, se eu não me engano, em Manaus nós estávamos entre 18% e 25%, e a dita imunidade coletiva, ela se atinge quando se tem por volta de 70%. Ou seja, defender essa tese, numa das cidades que mais foi castigada pela Covid-19 e tinha um percentual de pessoas com resposta compatível com ter tido a doença, chegava a isso. Quer dizer, para chegar a 70%, era preciso que muita gente fosse contaminada e que muita gente morresse. Eu pergunto, quem organizou essa resistência às medidas protetivas tomadas lá em Manaus? Quem eram os articuladores desse movimento quando o governo tentou implementar um lockdown lá na cidade? Eu não tenho o nome das pessoas, mas nós que nós vimos eram comerciantes, pessoas que estavam querendo
E o governador voltou atrás. O comércio para poder... Sendo que a Justiça restabeleceu essas medidas no dia 6. Exato. É isso? Ok. Isso é importante porque, primeiro, tem a responsabilidade do governador. O papel de um governador é atender aquilo que é necessário. Não é se submeter ao que grupos organizados tentaram fazer. Quer dizer, isso aí é, digamos, não ter a preocupação fundamental com a saúde pública e ter sido objeto dessas pressões. Nessas pressões participaram pessoas como a deputada Bia Kiss. Ela diz aqui que a pressão do povo funcionou em Manaus e obrigou o governador a voltar atrás no decreto de lockdown. Parabéns, povo amazonense. Osmar Terra, embora noticiário alarmista, Manaus tem queda importante de óbitos desde julho. O senhor disse que em setembro havia crescido violentamente, mostrando uma imunidade coletiva de rebanho em formação e se manteve assim até o último dia do ano. As escolas reabriram em setembro e não houve alteração da curva de óbitos, como mostra o gráfico. É patético. É o que ele defende desde o primeiro dia da pandemia e agora nós temos 500 mil pessoas que perderam a vida e ele continua defendendo a mesma ideia e fazendo a cabeça do presidente da República. E agora o outro foi o deputado Eduardo Bolsonaro. Primeiro Búzios e agora Manaus. Todo poder emana do povo. Se essas medidas tivessem sido implementadas ao final de dezembro, o senhor acha que teria conseguido poupar muitas vidas, que nós não teríamos vivido essa crise da falta de oxigênio que se manifestou no dia 7, exatamente por conta do colapso do sistema de saúde do Amazonas? As restrições elas ajudam a achatar a curva de contaminação e consequentemente, de necessidade de internação e de óbitos. Então, era esse o pedido da rede para poder dar um tempo de conseguirmos organizar mais a rede para a alta demanda explosiva que estava se efetuando. É uma coisa óbvia, em todos os lugares onde isso foi feito, a situação que o Amazonas enfrentou não aconteceu. E aí, veja, o protagonismo e a importância do presidente da República, senhor relator. Bolsonaro classifica de absurda proposta de Arthur sobre lockdown em Manaus. A gente vê agora absurdos. O prefeito de Manaus falou que está esperando uma sugestão do governador para decretar o lockdown. Ô, cara, essa política acabou, cara. Eu falei lá em março que estava errada essa política. Está tudo dando certo, o que eu falei. Não tenho bola de cristal, não. É preciso ter um pouco de raciocínio, um pouco de estudo e coragem para decidir. Ser presidente, governador, prefeito não é sentar na cadeira e esperar a banda passar. Tem que tomar decisões em momentos difíceis. Veja a pressão que ele estabeleceu sobre o governo, sobre o governador e sobre o prefeito de Manaus. E ainda disse que está tudo bem. É diretamente responsável por essas mortes, senador Eduardo Braga. É diretamente responsável por essas mortes, por defender essas posições, como eu disse, estapafúrdias. Eu pergunto a Vossa Senhoria se quando houve aquela oferta de oxigênio da Venezuela, que terminou chegando e atendendo a uma certa demanda do município, se o governo do estado chegou a pedir que fosse deslocado um avião para buscar esse oxigênio na Venezuela. O que nós pedimos no dia 16 de janeiro, um apoio da Unicef, e a Unicef acedeu, mas precisava fazer via Ministério da Saúde. E esses pedidos foram feitos, foram registrados, os e-mails trocados, mas não aconteceu. Então, essa carga teve que vir por caminhão? A carga veio via rodoviária. Quantos dias isso dura? Vocês comunicaram ao Ministério da Saúde? O Ministério da Saúde... Liga o microfone. Vocês comunicaram ao Ministério da Saúde? Sobre o Unicef? Sim.
O que o senador Sobre Beto buscar perguntou é sobre essa a carga da carga. Venezuela. O senhor acabou de dizer que comunicou à Unicef, comunicou ao Ministério da Saúde. Não, a Unicef foi o pedido de ajuda. Ele perguntou o que nós estávamos fazendo. Sobre a Venezuela especificamente, houve um contato do estado de Bolívar, na Venezuela, que é um estado deles, para oferecendo a carga. E nós aceitamos e fomos buscar a carga. Inclusive, eu pessoalmente fui buscar lá na barreira, lá na BR-174, e levar, agradecendo ao povo venezuelano, etc. Quantos dias da cidade até chegar em Manaus? Senador, eu acredito que 2 dias em função do peso da carga e dos cuidados. Senador Humberto, Pois é, se só para tivesse... ajudar, só para contribuir, esse oxigênio chegou em Manaus no dia 20 de janeiro e o governo venezuelano disponibilizou no dia 14. Portanto, foram 6 dias. Importante, relator. Aqui já havia sido E a respeito dito. disso, o senador Eduardo disse que foram 6 dias. O Seis- governo não se atentou a pedir um apoio do governo federal para isso? Nós pedimos apoio para aviões para fazer apoio logístico de oxigênio, né? E Como não tenho foram aqui registrado aqui o pedido que nós temos para a Não, Unicef. que nesse foi caso feito. específico. Foram atendidos? De apoio, esse aqui é o apoio que nós fizemos para a Unicef. Não, a gente está perguntando Não, sobre para a isso aqui. Venezuela, não vejo um apoio específico para a Venezuela. Até porque a White Martins tinha uma planta na Venezuela e estava trazendo oxigênio de lá. É porque o senador Eduardo está dizendo que teve um intervalo de 6 dias para chegar o oxigênio. O oxigênio venezuelano chegou em Manaus no dia 20 de janeiro, Sim, numa prova inequívoca que faltava oxigênio em Manaus. Bom, Senador Eduardo Braga, antes de chegar o oxigênio venezuelano, o Whindersson mandou para lá outros cantores sertanejos, o Paulo Gustavo Lima, Paulo Gustavo. Paulo Gustavo mandou antes Sim. o oxigênio. Esse oxigênio era recebido pelo Estado, o secretário. Aqui, veja bem, tem uma matéria feita pela UOL quero meu tempo. e que é assinada aqui pela jornalista Rosiane Carvalho, que o Campelo admitido que a crise permanecia no dia 27 de janeiro, que a crise permanecia. Aquelas imagens, por exemplo, secretário, de pessoas com a mão naquele respirador manual, dentro do hospital, tentando dar uma sobrevida para as pessoas. Isso aconteceu nos hospitais de Manaus, não foi isso? Sim, nos hospitais que houve essa intermitência no fornecimento, sim. Pois é. Então não foi só 2 dias. Nós estamos começando a falar do dia 11 e já estamos no dia 27, que Vossa Excelência mesmo, numa declaração, disse que nós estamos com problema ainda. O abastecimento de oxigênio, existia vários tipos. Esse fornecimento dos artistas, que nós agradecemos e temos gratidão por isso, são oxigênios gasosos, que vêm naqueles tanques e podem ser transportados no voo comercial comum. Só que eles vêm com muita pouca quantidade para a rede. O oxigênio vindo da Venezuela foi oxigênio líquido, que não é qualquer avião que transporta. Tem que ser avião militar para transportar. Mas nesse caso, o ministro Ernesto Araújo, ele não tomou nenhuma providência, ele já foi ouvido aqui sobre isso, né? Aí, agora, ontem eu estava assistindo a televisão, a vibração do embaixador, né? Diz, habemos cloroquina. Né? E a gente aqui tentando tirar alguma coisa, porque quando o senador Eduardo Braga pediu intervenção, ela de fato aconteceu. De direito não, porque o ministro foi para lá, passou mais de uma semana lá. E nessa semana você conversava com ele? Sim, o ministro passou, ele chegou no dia 10 e, se não me engano, foi embora no dia 13. Não, passou mais tempo Não. lá, amigo. Passou mais tempo. Ele passou no CCI um tempão, fez reunião com a White Martins. A equipe dele ficou mais tempo, toda a equipe dele, senador. Mas eu acho que na quarta-feira... Numa intervenção 15 branca, segundos. mesmo assim, não conseguia dar um telefonema para buscar o oxigênio na Venezuela. Senhor presidente,
Me reponha meu tempo aí, só para eu terminar, não faltou muito aqui não. Eu queria perguntar, porque o ministro Pazuello chegou aqui e disse que o hospital de campanha de Manaus foi desmobilizado por um pedido do governo do Amazonas, sendo que ele disse que o hospital era totalmente mantido pelo governo federal. Vossa Senhoria confirma essa informação? Eu queria até retificar uma informação aqui, senador Renan, sobre a questão do recurso. O aluguel em 2020 desse hospital foi pago com recurso federal, o aluguel, mas os contratos foram todos com recursos estaduais. Agora, o que o Ministério da Saúde fez no hospital, nós fizemos a alocação, fizemos os contratos de utilização daquele espaço, o Ministério entrou com respiradores, alguma estrutura, mas quem tocava o hospital era o governo do Amazonas. E quem pediu para desmobilizar o hospital? O hospital foi desmobilizado quando encerrou o contrato de locação em julho. Em julho, porque nós estávamos atendendo via Delfina Aziz, que tinha capacidade de receber os pacientes. Ok. O senhor ouviu falar de um estudo realizado no hospital que é chamado SAMEL, com uso de uma droga chamada proxatulamida, que foi usada como mais uma dessas drogas milagrosas para o enfrentamento à Covid, num grupo de 600 pacientes, de que, aliás, o grupo que recebeu foi menor, e o CONEP relata que essa experiência foi feita sem apoio, sem autorização do CONEP, e que 200 pessoas teriam morrido. O senhor ouviu falar desse estudo? Teve alguma parceria com a Secretaria de Estado da Saúde ou não? Eu soube desse estudo apresentado pelos proprietários da SAMEL, mas eles fizeram essa experiência em municípios, se eu não me engano, Coari e outros municípios da rede. Então não tinha nada a ver com a secretaria, né? Sim. O senhor chegou a ouvir falar sobre o senhor Ricardo Zimmermann? Não, senhor. Que seria um dos coordenadores desse estudo? Era importante que nós pudéssemos investigar mais a fundo essa situação. Bom, eu tive um contato com o dono da SAMEL, o médico dono da SAMEL, que falou sobre esse estudo. Mas, assim, o Ricardo Zimmermann, que pode ser da equipe que ele estava trabalhando, mas, assim, tá, diretamente não. Bom, esse estudo teve aprovação do CONEP para realizá-lo, mas o desenvolvimento desse estudo foi eivado de uma série de irregularidades, inclusive com essa informação de que 200 pessoas teriam morrido. Acho que é importante depois nós investigarmos. Eu quero concluir, senhor presidente, só fazendo um resumo do que a gente viu aqui. Na minha opinião, Manaus foi uma espécie de experimento para o governo federal, né? Acreditavam que a cloroquina seria capaz, juntamente com esses outros medicamentos, de promover um tratamento precoce, diminuir o número de pessoas acometidas e de mortes. E eu tenho convicção de que, por essa razão, os esforços para garantir o mínimo necessário para o enfrentamento à pandemia em Manaus não foi feito. Isso se confirma também pelo empenho que o presidente da República e vários de seus apoiadores tiveram para derrubar o decreto com as medidas protetivas que poderiam ter feito diferença nesse período lá de Manaus. É de registrar também a mentira que foi dita aqui pelo general Pazuello. Aliás, ele disse que tinha recebido no dia 7 a informação quando ele respondeu ao Supremo Tribunal Federal e ao Ministério Público naquele inquérito. E aqui disse que só teve conhecimento no dia 10. Então, é mais uma reafirmação de que ele faltou com a verdade aqui nesse ponto que é tão importante, e com isso houve uma demora em promover esse socorro. E, por último, que não é menos grave, é que nós tivemos aí um governo que, quando Manaus estava pedindo oxigênio, ele mandou
cloroquina para ser utilizado pela população. Fez um trabalho para convencer os médicos da atenção básica a fazerem a prescrição desse medicamento. Então, eu acho, senhor relator, que Vossa Excelência tem aí pano para as mangas para que a gente dê uma resposta à população do Amazonas, à população de Manaus e à população brasileira. Porque ali, com toda certeza, sofreram muito mais as pessoas que vivenciaram aquela tragédia. Mas o povo brasileiro ficou horrorizado com aquele episódio que ali aconteceu. E essa CPI precisa dar uma resposta tanto aos manauaras, ao povo do Amazonas, mas à população brasileira, porque Manaus foi parte de um sofrimento coletivo, um sofrimento nacional. Muito obrigado, senhor presidente.